Jesus. Vou esperar os irmãos colocarem aqui. Semana passada nós falamos bastante da meretriz, né? A Babilônia. Nós praticamente dissemos tudo sobre ela semana passada, e isso nos deu uma base legal, aleluia, entendimento correto daquilo que está já acontecendo, né? Hoje nós vamos ver alguns pontos específicos, principalmente em questão da igreja nesses últimos dias, né? Porque nós estamos falando de um evento futuro, mas que já requer um certo tipo de comportamento da igreja hoje, amém? Porque nós vamos enfrentar, né? A igreja, ela vai enfrentar esse grande desafio, e eu tenho a certeza que Jesus, é óbvio, ele vai vencer. Só que nós, para vencermos, precisamos estar atento a todas as coisas, né? E estarmos ligados principalmente a Deus, amém? Então vamos lá. O Conselho Mundial, né, das Igrejas, ICMI, fundado em 1948, eu disse isso aqui a semana passada, que esse mesmo ano foi o ano que foi votado o Estado de Israel nas Nações Unidas, foi o mesmo ano. E os ideais promovidos pelo Concílio Vaticano, né, II, em 1961, representam esforços visíveis de unificação interreligiosa com agenda global, tá? Então, fácil, dá um Google lá e você vai ver várias reuniões dessas que foram feitas, tá? E você vai ver vários líderes religiosos reunidos no mesmo lugar, tá bom? Você vai ver muçulmano, você vai ver judeu, né? Você vai ver maçom, você vai ver pastores, você vai ver o Papa, né? Você vai ver vários líderes religiosos, principalmente das religiões afro, né? Que hoje aqui, lá na África do Sul, são outros nomes, mas aqui no Brasil nós temos como Ubanda, Kibanda e Candomblé, tá? Você vai ver todos esses reunidos no mesmo lugar, tá certo? Tem também um lugar aqui no Brasil hoje, pertinho de nós aqui em Itatiaia, bem pertinho aqui, na beira da Dutra, tem ali um templo, tá? Onde você vê esse ecumenismo, né? Essa união de religiões. Ali também, você entra dentro daquele templo ali, tem várias religiões. Cada lugarzinho, cada quadradinho de uma religião ali. Ibanda, Kibanda, Candomblé, satanismo, e vai aí fora, né? Então você vê um templo aqui pertinho de nós já acontecendo essa união, né, mundial aí de religiões, amém? Mas essa união não tem Cristo como centro, essa é a grande realidade. Por que que isso não é bom? Por que que esse encontro de religião não é bom? Porque não tem Cristo como centro. E tudo que não tem Cristo como centro, você tem que abominar da tua vida. Você tem que tirar da tua vida. Porque se não for Jesus Cristo centro, então você sabe que tem uma outra pessoa no centro, e essa pessoa é com certeza o diabo, tá bom? Mas essa união não tem como Cristo como centro, e sim a ideia de uma espiritualidade genérica, tolerante ao pecado e aberta ao secretismo. O que é secretismo? É a verdade invertida, tá? Então, o secretismo é você pegar uma verdade e distorcer ela, tá? Isso é secretismo. Trata-se de uma nova Babel espiritual. O que que era um ponto crucial em Babel, né? Lá na Torre de Babel, né, criada por Nerode, lá eles só falavam a mesma língua, né? Então aqui eles vão falar a mesma língua, tá bom? Então lá Deus, né, ele interviu em Babel, né, entregando línguas, né, confundindo as línguas dos povos para que eles pudessem dispersar, porque eles estavam juntos, né? E aí Deus tem uma frase ali que Deus fala, que é uma coisa muito importante, que nós temos que atentar nessa passagem de Babel. Ele fala assim: olha, se não pararem eles agora, ninguém vai poder parar. Por quê? Porque eles falavam a mesma língua.
Amém? Então, de um lado é importante falar a mesma língua, do outro lado, aqui não é importante. Aqui é uma coisa perigosa, tá? A falsa igreja mundial será o último grande esforço de Satanás, tá? O último grande esforço do diabo vai ser essa igreja mundial para confundir, dominar e corromper espiritualmente as nações. Então muitas nações vão cair nessa conversa, vão ser corrompidas por essa falsa espiritualidade, né? E depois, meu irmão, ele vai se revelar quem é, aí já era, é tarde demais. Serão enganados perfeitamente, tá bom? Sua queda será sinal de que o juízo está próximo e que o reino do Cordeiro se aproxima com poder e glória. Apocalipse 18:4. Eu vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, tá bom? Então esse é o versículo 18:4, aqui Deus alertando quem? A igreja de Deus, os santos, os separados, que ainda não foram contaminados e nem aderiram a essa força mundial, tá bom? Então vai existir, né? Nem todos vão se curvar, nem todos vão adorar, né? Nem todos vão fazer parte dessa religião, amém? Só que nem todos vão ser perseguidos, muitos vão morrer, mas aqueles que morrerem vão para a glória, né? Vão para o céu com o Senhor Jesus, tá bom? Ecumenismo bíblico. Jesus orou por unidade, e agora vamos fazer uma comparação desse ecumenismo dos últimos dias, por essa religião mundial, para o ecumenismo bíblico que o Senhor Jesus aplicou, tá bom? Jesus orou por unidade, mas não por uniformidade organizacional. Então ele orou pela união, né? Então o homem, eles precisam ser unidos, numa só fé, numa só esperança, mas não numa uniformidade organizacional. João 17:21 diz assim: para que todos sejam um, contudo o Pai o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creiam que tu me enviaste. Isso fala do esforço da união, da pregação do Evangelho, de levar a palavra de Deus, né, para as nações, tá bom? O ecumenismo bíblico é espiritual e une as pessoas, não instituições. Então, o ecumenismo bíblico, ele une as pessoas e não instituições. Então nós estamos vendo o ecumenismo do final dos tempos, pelo oitavo rei, que é a besta e o falso profeta. Ele vai usar disso aqui e vai usar até as falas de Jesus para elaborar o quê? Uma união política, religiosa, né, para a força do mal. Amém? Então nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se nós não conhecemos a verdade, a palavra, seremos enrolados por isso. Por isso que o conhecer a Bíblia, conhecer a palavra vai fazer a diferença nos últimos dias. Amém? Ele se manifesta, olha só, na comunhão dos santos. Tá? Isso aqui está falando do ecumenismo ainda espiritual. 1 Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, né? Vamos lá. No vínculo da paz entre os que nascem de novo, na união do corpo de Cristo como organismo vivo, e não como organização religiosa globalista ou globalizada. Toda união religiosa que não tem como base a verdade do Evangelho
é uma preparação para o domínio do oitavo rei. Quantas religiões a gente vê hoje aí que não tem a Bíblia como centro? E até algumas dizendo que são evangélicas, né? Tem várias questões aí que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Amém? Vamos lá. Como viver à sombra do oitavo rei, né? A chegada desse tempo na nossa vida. A sombra do oitavo rei significa a chegada desse tempo, né? Esse tempo que provavelmente nós vamos enfrentar. A profecia de Apocalipse 17 é também um alerta solene para a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Então, um alerta solene, quer dizer, é um alerta de emergência, tá? Vai acender a luz de emergência para nós, né? Um chamado à vigilância, à santidade, à fidelidade no tempo do fim. Lembra que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, quando ele pregou sobre o fim dos tempos, em Mateus capítulo 24, ele disse: aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Como permanecer firme até o fim? Vigilante, em santidade, sendo fiel a Deus no tempo do fim, tá? Então essas são umas práticas que nós temos que adquirir e ficar firmes nelas. À medida que as sombras do oitavo rei se estendem sobre as nações, os fiéis de Cristo precisam reagir com fé, lucidez e urgência espiritual. Entenda, a igreja não vai se esconder nessa época. A igreja não vai sair correndo. A igreja não vai ficar, vamos dizer assim, omissa. Não, nós vamos ter que partir para cima. Vai ser um confronto, uma guerra espiritual. Nós temos que, aí nós vamos provar aquela palavra que Jesus disse para 70 discípulos, né? Ali, quando Jesus falou: olha, aquele que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não é digno de ser o meu obreiro, o meu discípulo. Amém? Então vai se cumprir essa palavra, né? Então, eu acredito que muitos vão desistir, mas muitos vão permanecer e vão dar a sua própria vida. Amém? Por amor do Evangelho, por amor de Jesus Cristo. Essa é a grande realidade. Viva em santidade. O sistema do oitavo rei será imundo. Preste atenção. Sedutor e corrompido. Então vai haver um contraste muito grande entre os santos do Senhor, a igreja verdadeira, e a religião, né, no ecumenismo montada pelo anticristo. Amém, Jesus? Então vai ter uma diferença muito grande, tá? Então, o sistema do oitavo rei será imundo, sedutor e corrompido. Em contraste ao povo de Deus, né? Ao povo de Deus é chamado a pureza, separação e temor. A verdadeira igreja deve manter-se santa, separada e fiel à palavra. Amém? Então, Deus vai nos usar muito nesses últimos dias, com verdades na nossa boca. Pulou um? Aí. Beleza. Então, olha como devemos agir, né? Aí a gente pula para depois, vamos lá. Como devemos agir nesse tempo então difícil, dessa união de religiões, desses momentos, né, que a igreja do Senhor Jesus vai enfrentar na terra. Fortalecer sua fé nas Escrituras. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Então ela vai te sustentar do começo ao fim. Amém? E ela vai estar vigente. Ela vai estar, vamos dizer assim, no auge, na alta, mais do que agora, a verdadeira palavra do Senhor. Porque vai ser um confronto direto entre a palavra do diabo e a palavra de Deus. Amém? Então ela vai estar vigente mais do que agora, né? Ela vai estar sendo mais proclamada do que agora. Ela vai estar, assim, mais diante das pessoas do que agora, nesse próprio tempo.
a palavra do Senhor. A primeira reação à iminência do oitavo rei deve ser um retorno sincero e profundo à palavra de Deus. A profecia nos a profecia nos chama a um estudo bíblico simples, a um estudo bíblico sério, comprometido com a verdade revelada. Amém? Então, só conhecendo as profecias para as pessoas não serem enroladas. Então você já conhece como vai ser o fim dos tempos. O Senhor Jesus já te deu graça para ter revelação desta palavra. Aí vem o oitavo rei com um monte de baboseira, conversinha. Você não vai cair na conversa dele. Amém? Porque você já conhece a verdade. Então por isso a importância de estarmos sempre com a palavra de Deus no nosso coração. Amém? Sempre estar com a palavra de Deus atualizada na nossa vida. Essa é a grande realidade. Aí nós vimos aqui, né, viver em santidade. A verdadeira igreja deve se manter-se santa, separada e fiel à palavra. E aí, pregue com urgência, tá? Eu creio que o Espírito de Deus, nesse momento, ele vai colocar isso de uma forma ardente no nosso coração. É como se fosse uma necessidade de beber água. Poxa, eu estou com sede, eu preciso beber água. É a mesma necessidade de você falar de Jesus para alguém. Vai ser uma necessidade muito grande. Se você não fizer aquilo, né, você vai ficar com sede. Enfim, como vai ficar com fome, eu preciso comer. Enfim, vai ser uma necessidade muito grande. Tá? Se estamos de fato às portas do cumprimento profético, então é tempo de anunciar o evangelho com coragem e prioridade. Tá? O mundo precisa saber que o Cordeiro já venceu e que há salvação antes que venha o juízo. Essa é a grande realidade. Tem muitas pessoas já entregando os pontos, achando que já não tem mais jeito. Mas Jesus, ele vai vencer. Amém? E essa vitória todo mundo precisa conhecer, para que todo mundo, então, entregue a sua vida a Jesus Cristo, para que também vença. Essa é uma posição que a igreja tem que tomar, tá bom? Ore por discernimento. Não se trata de identificar nomes ou cargos com precisão política, mas entender os tempos com sabedoria espiritual. É você olhar para as coisas acontecerem e dizer, bem, está se aproximando o dia. Jesus, uma vez, não só os seus discípulos estavam juntos, creio eu que estavam também os doutores da lei, e eles falaram assim, Senhor, quais serão os sinais dos dos tempos? Né? E Jesus falou para eles assim, olha, vocês no final do dia, ou no nascer do dia, vocês olham para o sol, e se ele tiver rubro, vocês sabem que vai chover. Ou, olhando a figueira, e vendo que ela floresceu, vocês também sabem que o verão está perto. Não sabem o sinal desses tempos, e vocês não sabem quando será o final dos tempos? Então Jesus pega eles, né, numa parábola mostrando uma realidade, porque naquela época não havia o que nós temos hoje, né? Satélite, não tinha satélite, né? Não tinha toda essa ciência por detrás, né? Da meteorologia, não havia. E o que eles tinham? Sinais nos céus. Então amanhecia vermelho, sabia que ia chover naquele dia. Então entardecia com o sol muito vermelho, rubro, sabia que ia chover. E assim até hoje, meu irmão. Assim até hoje. Se você acordar de manhã e ver o nascer do sol muito vermelho, fique ciente que vai chover durante aquele dia. Se o sol se pôr muito vermelho, fique sabendo que à noite vai chover. É assim que, até hoje é assim os tempos, tá bom? Então dá para se identificar legal sobre isso. Tá? E aí, o espírito da Babilônia já está em operação. E só com discernimento poderemos resistir aos seus enganos. Amém, Jesus? Então, nós começamos a ver passo a passo aí do Leão 14.
Você está vendo que ele está fazendo o quê? Uma preparação, né? Tudo ao contrário à verdadeira palavra do Senhor, né? Abrindo portas, né? Se envolvendo em coisas que não são exclusivas para as pessoas religiosas, sim, políticas, e por aí vai. Então, nós vemos que isso já está acontecendo muito. É quando você vê o Estado, tá, dando partido dentro da igreja. Você vê a mão aí, tá, desse espírito babilônico, tá bom? Então, no Canadá, o pastor, toda a igreja é cadastrada, e o pastor precisa mandar 1 hora antes o sermão para o Estado, o que ele vai pregar para o Estado, para ver se está correto, para que o Estado libere aquele sermão naquele dia. Tá assim lá no Canadá, tá? Então, o Estado se metendo na igreja. Então, isso você vê que já é algo preparado por esse espírito da Babilônia, tá bom? Esse anticristo aí. Então, isso já acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, quando foi na pandemia, fizeram muito isso. Meteram a mão na igreja, quiseram parar a igreja, né? Deu um problema terrível, né? Então, existem vários projetos, irmãos, para ser votado lá no Congresso, no Senado, contra as igrejas, tá bom? Então, tem muita coisa, Deus ainda não permitiu, mas tem muita coisa acontecendo por detrás dos panos, tá bom? Que é bom os irmãos, sabe, estar sintonizados, saber o que é, para que é. Tem certas coisas no estado do Rio de Janeiro. Eu não sei se essa lei é para todo o Brasil, mas no estado do Rio de Janeiro já está proibido de falar a palavra demônio dentro da igreja. Já está proibido de falar sobre palavra macumba, feitiçaria dentro da igreja, tá? Então, é umas coisas que acontecem assim que você vê que já é a ação, tá, desse espírito maligno. Permanecer fiel ao Cordeiro, né, a fidelidade. A profecia termina com esperança. Apocalipse 17:14 diz: o Cordeiro vencerá, e com ele os que foram chamados, eleitos e fiéis. Chamados, eleitos e fiéis, tá? São 3 classes diferentes de cristão dentro da igreja: os eleitos, bom, os chamados, os eleitos e os fiéis. Amém, Jesus? Então, o Senhor diz e traz esperança ao nosso coração que diante de todo esse caos que nós estamos vendo através desse estudo, vai haver salvação. Amém? Para as nossas vidas. A fidelidade é o selo dos verdadeiros santos nesse dia sombrios. Amém? Esses dias sombrios. Pastor, quantos dias vai levar isso? 1000 anos. 1000 anos, né? Vai levar esses dias sombrios, tá? Caminhos práticos para a igreja. Discernimento, reconhecer os sinais de avanço do ecumenismo e engano. O engano será sutil. Você acha que vai chegar de uma hora para outra, numa pancada só? Não. Vai se introduzir sutilmente. Tá bom? É como diz aí Mateus capítulo 24. Ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. E hoje ainda já acontece, né? Já acontece bastante. Eu acho que, não sei quem aqui ainda não entrou na Basílica. Todos vocês já entraram? Não entrou ainda não? Eu já tive lá na Basílica, né? Porque eu nasci crente. Então, eu tive lá na Basílica, eu tive na Sala dos Milagres, né? Milagres que disse que a Aparecida fez, né? Que a Aparecida fez, tava um monte de coisa lá. É isso. Separação. A noiva de Cristo deve estar adornada do Cordeiro. Toda mistura espiritual deve ser rejeitada, adornada do Cordeiro. Quer dizer, nós vamos receber somente coisas que vêm de Deus.
nada que vem de fora. Amém? Então nada de se adaptar, de querer fazer. Mas um está fazendo, eu quero fazer também, né? Deu certo ali, vai dar certo para nós. Você sabe, querer se adaptar, querer ser igual, querer mudar a verdade, né? Querer andar na sutileza, isso não pode acontecer, tá bom? Somente uma noiva adornada pelo seu próprio noivo, tá bom? Poderá entrar naquele grande dia, né? Não vos prendais a um jugo desigual como os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. Né? Então nós não podemos ter nenhuma comparação com aquilo que vai acontecer, né? Ou que já está acontecendo. Fidelidade. Não comprometa a verdade por influências culturais. Cuidado com isso. Amém? Ou conveniência política. O evangelho não negocia princípios, mesmo sobre perseguição. Então, nós temos valores, princípios que não negociamos. Com ninguém, com nenhum juiz, com nenhum presidente, né? Com nenhum deputado, vereador, prefeito, ninguém. Nós não negociamos, não trocamos isso por nada. Tá? Com certeza, não trocamos isso por nada, né? Nós temos que manter a nossa posição, amém? Séria diante de Deus. Missão: evangelize enquanto há tempo. O mundo precisa ouvir a verdade antes que venha o engano final. Então, muitas pessoas precisam conhecer a verdade, para quando vir o engano, poder discernir sobre esse engano, sobre a sua vida. Se a pessoa não tem um conhecimento da palavra, vai ser facilmente enganada. Amém? Ou aqueles que fecharam os seus olhos para a verdade, não quiseram ouvir, não quiseram se aderir, serão enganadas, né? Facilmente por esse movimento que vai ser um movimento global. Amém? Então você vai ver na televisão várias pessoas lá na China aderindo, lá na Europa aderindo, né? Aquele movimento global, gostoso, aquele movimento que todo mundo quer participar. Aí chega, muitos daqui vão querer participar também. Essa é a grande realidade. E só Jesus Cristo para poder nos ajudar. Amém? Então, nós vamos parar por aqui, porque semana que vem, lições teológicas e escatológicas, tá bom? Então aqui, os irmãos vão ter, né, aí a possibilidade de conhecer algumas coisas da teologia, tá bom? E com certeza isso vai abrir um pouquinho mais a sua mente acerca desse conhecimento em nome do Senhor Jesus, tá bom? O importante é que nós estamos avançando, né? E isso vai trazendo uma clareza bem grande para a nossa vida, para o nosso coração. E é interessante que quando você assiste, né, uma reportagem na televisão, assiste um vídeo novo que alguém posta, né? E aí você vai ver, coincide com aquilo que nós estamos estudando, né? Então esse estudo ele é vigente, ele é atual, nesses tempos que nós estamos vivendo, é importantíssimo para a nossa fé. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos e continue dando força para os irmãos aí entender esta palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé para orar, para agradecer a Deus.